Glória a Deus, amados. Deus é bom, amém, amados? Então, por favor, senta só um pouco. Aleluia. Eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus, no capítulo 23. Mateus, capítulo 23. E o que Deus, amados, colocou no meu coração para que a gente pudesse conversar um pouco essa noite, se refere justamente ao tipo de vida que nós estamos levando nos dias de hoje. Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 13, que diz assim, amados. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar o que estão entrando. No versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então, amados, eu sei que essa palavra que Jesus Cristo estava falando, tanto para os fariseus como também para os escribas, é uma palavra muito forte de ser dita, não é verdade? Mas você já notou, amados, de como o tipo de vida que eles levavam? Jesus estava falando algo muito sério, que eu e você, como filho de Deus, também devemos ter cuidado. Que o tipo de vida que nós levamos, o que é que ela está produzindo? Porque se eu ando segundo a palavra de Deus, segundo os ensinamentos do Senhor, eu vou produzir vida na vida daquelas pessoas que estão ao meu redor. Mas se eu ando de uma maneira desleixada, eu conheço a verdade, mas a verdade não habita no meu coração, apenas no meu conhecimento, aquilo ali pode trazer prejuízo para a vida daquelas pessoas que estão observando a nossa vida. E Deus não quer, amados, que isso aconteça. Na verdade, hoje à noite é um culto de vacina, você entende? Eu não estou aqui, amados, acusando ninguém, nem falando mal de ninguém. Pelo contrário, amados, que vacina se dá para que a pessoa não tenha uma doença. Mas quando a pessoa está enferma, se dá remédio. E essa noite é noite de vacinação. Para quê, amados? Para que eu e você nos tornamos imunes a tudo aquilo que não devemos fazer. Porque andar segundo a palavra de Deus, amados, é um privilégio que nós temos. Mas se eu conheço a verdade e não ando na verdade, então eu vou causar prejuízo. Porque vemos ali o que estava escrito, que os escribas e fariseus, porque estavam conhecendo a verdade, mas não andavam na verdade, eles não entravam no reino de Deus, e aqueles que desejavam entrar, não entravam, porque eles estavam colocando empecilhos. E mesmo que você olhe para mim essa noite e diga, pastor, a minha vida pertence a mim, mais ninguém. Na verdade, amados, a nossa vida não nos pertence mais. Jesus Cristo, ele pagou um alto preço pela nossa vida. Quantos de vocês acham aqui que são donos do seu nariz? Porque, amados, eu achava que era, até o dia que o pastor Bud perguntou isso. E ele me explicou de uma maneira tão clara, ele disse, olha, Jesus Cristo também pagou pelo teu nariz. Então, nem do meu nariz eu sou mais dono. Ele que, na verdade, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence a ele. Então, a nossa vida, amados, é problema também para Deus e também para os homens. Porque o tipo de conduta, o tipo de comportamento que eu tenho, pode levar as pessoas para perto de Deus ou para longe de Deus. Quantos de vocês não já escutaram falar, rapaz, eu não vou na igreja porque eu conheço um diácono que, meu Deus do céu, o cara pronta, pinta e borda, e depois está lá na igreja. Ainda mais dizendo, pastor, você é uma bênção, pastor. Mas quando chega em casa, apronta com a esposa, apronta com os filhos, apronta com todo mundo. Então os vizinhos estão olhando a vida daquela pessoa. E o que é que acontece? As pessoas, elas não querem se aproximar de Deus, porque não veem Deus através da vida daquelas pessoas. E Deus, como eu já disse desde o início, Ele está nos vacinando. Eu não estou falando mal de ninguém, mas Ele está cuidando para que a minha vida e a tua vida seja uma vida que reflete ao Senhor. Que tudo o que a gente faça, seja nas nossas ações ou reações, sejam que glorifiquem a Deus em cada momento da nossa vida. Então olhamos para ali e vemos Jesus Cristo repreendendo os escribas e os fariseus, dizendo, rapaz, o tipo de vida que vocês levam são uma vida que não presta. E deixa eu te mostrar um tipo de conduta que está escrito lá em Efésios. Vamos lá
junto comigo, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. A partir do versículo 28, que diz assim, amados. Efésios capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Se você for olhar, amados, essa carta foi escrita para a igreja, não é verdade? Mas o que era que o apóstolo estava dizendo? Que aquelas pessoas que estavam vivendo da igreja, tinha pessoas ali que não estavam andando segundo a verdade. E qual era a maneira que elas estavam vivendo? Furtando. Para quê? Para justamente se enriquecer. Mas é impressionante, amados, que ele nos corrige de uma maneira ímpar. Porque as pessoas acham que isso é normal, não é verdade? Porque o que é que o mundo lá fora ensina? Se você quer sabido, quer ser uma pessoa inteligente, passa a perna nos outros. Mas dentro do reino de Deus, amados, isso não é sabedoria. Roubo é roubo. Então, uma coisa que eu te peço, amados, se porventura você tinha desejos que não eram condizentes com a palavra, então é tempo, amados, de nos aliarmos com a palavra de Deus, de seguirmos aquilo que Deus nos fala. Porque se você tinha vontade de passar a perna em alguém, e como lá fala em Provérbios capítulo 11, versículo 1, que a balança enganosa é a abominação diante de Deus, então, amados, nós não devemos ter esse tipo de vida. É ou não é verdade? Então, Deus, amados, Ele trabalha conosco. Porque muitas vezes as pessoas acham que ser sabido é passar a perna. Não, amados. Isso é realmente ser ladrão. E Deus não quer que isso aconteça. Deus quer que aconteça o melhor para a minha vida e a tua vida também. Eu sei, amados, que muitas vezes nós não gostamos de ser corrigidos. Mas há uma pisa de vez em quando, é até bom para que a gente se anime e comece a caminhar daquele jeito que Deus nos chama para caminhar. Não é verdade? Então, o puxavante de orelha, amados, do teu papai aqui, não vai ter nenhum problema para a tua vida. Mas, pelo contrário, você vai se alegrar. Porque amanhã você vai ver as bênçãos do Senhor se manifestando na tua vida. Então, o que é que Deus nos fala, amados? Como também está escrito lá em Atos, no capítulo 6, que mostra também quando foi separado os diáconos, que disse, olha, separa 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Então, se eram pessoas de boa reputação, era porque no meio do povo de Deus tinha pessoas que não tinham uma boa reputação, não estavam andando condizentes com a palavra, e Deus não quer isso. Deus quer, amados, que aonde você chegue, você seja um reflexo da glória de Deus, do poder, do amor dele. Aonde você esteja, amados, que Deus esteja naquele lugar. E não as pessoas olharem e dizerem, rapaz, aquilo ali é crente. Mas olha só a atitude dele, vê o que é que ele está fazendo, vê a maneira com que ele se comporta diante das situações, ele passa a perna nos outros. Ele promete uma coisa que no dia tal ele vai entregar a mercadoria e não entrega. E ele vai entregar aqui a 500 gramas e entrega 300. Então, amados, você não é esse tipo de pessoa, e nem eu sou esse tipo de pessoa. Porque nós somos aqueles, amados, que com as nossas atitudes, nós demonstramos a Deus. O povo sabe que quando faz negócio conosco, no prazo certo, no tempo certo, ele vai receber a mercadoria do mesmo jeito que ele encomendou. Porque, amados, não é bom você saber que naquele dia marcado a pessoa vai estar lá na tua casa, instalando os móveis que você comprou, né? O teu carro, quando você bota para consertar, o cara não vai passar gato por lebre para você, mas pelo contrário, vai colocar as peças originais. Então, amados, pessoas desse jeito somos nós. Somos pessoas, amados, que dia após dia vivemos segundo a palavra, que temos o temor de Deus. E temor, amados, não é medo de Deus, mas mais respeito, é reverência a tudo aquilo que Ele é. Então é por isso, amados, que Deus está nos exortando essa noite, trabalhando o nosso coração para que a gente não entre nesse erro de pessoas dizerem para você, olha, tem uma coisa que é uma vantagem única, você vai trabalhar pouco e vai ganhar muito, mas para isso você vai ter que
Apenas contar uma pequena mentirinha. Você sabe uma mentirinha de leve? Amados, mentira diante de Deus é mentira. Não tem mentira leve, média ou pesada. Mentira é mentira. Pecado é pecado. Então, eu e você, como povo de Deus, não devemos, amados, ser conhecedores da verdade, como os escribas e fariseus eram, mas as nossas atitudes fazem com que nem a gente entre no reino de Deus e nem deixe aqueles outros que estão a nos observar também do lado de fora. Porque um dia nós vamos prestar conta daquilo que nós fazemos, das palavras que saem da nossa boca, das atitudes que nós temos. E uma coisa é certa, amados, se para Deus é abominação alguém passar a perna em outro, não pense, amados, que Deus é esquecido e que hoje ele está julgando de um jeito e amanhã ele vai julgar de outro jeito. A essência de Deus, ele é amor, porque a palavra nos diz desse jeito e nós conhecemos esse Deus que é amor, mas também um dia nós vamos estar diante dele e nós vamos ser julgados pelaquilo que nós fazemos. Então a minha vida é problema não apenas meu, mas de Deus e também dos meus irmãos. Então a minha conduta, o meu jeito de viver, aquilo vai fazer com que as pessoas se aproximem de Deus ou se afastem do Senhor. E eu e você não queremos chegar diante de Deus com sangue de pessoas inocentes nas nossas mãos, não é verdade? É ou não é, irmão? De chegar lá diante de Deus e dizer, Senhor, aquele ali não veio, porque eu não quis. Mas um dia eu falei de Jesus para ele, mas no outro dia eu estava passando a perna nele. E isso, amados, não é uma conduta que nós temos. Nós somos aqueles, amados, que quando promete, a gente cumpre. Mesmo que aquilo te traga prejuízo. Mesmo que doa para você, tenha que trabalhar a noite inteira, mas se você prometeu para segunda-feira de amanhã, amanhã entregue. Na tua escola, você é o melhor aluno. No teu trabalho, você é o melhor funcionário. Se você é gerente, você é o melhor gerente, é o melhor patrão. Porque o povo de Deus, amados, ele tem esse tipo de conduta todos os dias da sua vida. Nós, amados, não somos filhos de Deus apenas no nome. E no tipo de conduta eu vivo de qualquer jeito. Não, amados, nós somos filhos de Deus, tanto no nome como também na conduta. Aonde a gente for, amados, é para abençoar. Aonde a gente chega, amados, o poder de Deus chegou ali, a glória de Deus chegou ali, o amor de Deus chegou ali, porque nós somos esses os filhos de Deus. Mas as pessoas olharem para nós e dizer, eita, lá vem o crentinho, com deboche. Não, amados, nós não somos esse tipo de pessoas. Mas nós somos aquelas pessoas que as pessoas olham para nós e dizem, olha um homem de Deus ali, olha uma mulher de Deus, pode fazer negócio com ele. Pode fazer, porque tenha certeza que aquilo que ele falou, ele vai cumprir. Porque nós somos os melhores médicos, os melhores dentistas. Nós não chegamos lá, amados, e começamos a inventar que a pessoa tem uma dor no coração, então você vai ter que fazer um implante para poder ganhar mais. Isso é um absurdo. Mas no reino de Deus, amados, não pode acontecer. Mas nós vemos na palavra que, infelizmente, no meio do povo de Deus, tinha pessoas com esse tipo de atitude. Mas olha assim para mim e diz assim, pastor, mas essa pessoa não sou eu. Aleluia, isso eu sei. Porque você está sendo vacinado contra isso. Você está sendo alertado contra isso. Porque o povo de Deus, mas é um povo exemplar em tudo aquilo que ele faz. Na tua casa, porque você já notou uma coisa, Matos, que nós podemos também até roubar a alegria de uma pessoa. Não pensa que quando a Bíblia está falando com relação à balança enganosa, a pessoas que estão defraudando o seu irmão, não é apenas no trabalho, não é apenas no peso das mercadorias, mas também pode ser no cuidado do dia a dia. Se eu chego em casa e para minha esposa eu viro um diabo, mas na igreja eu sou um santo, então, amados, uma coisa que eu te digo, eu estou roubando alguém, não é verdade? Se eu chego em casa e em vez de elogiar a Rita, em vez de tratar bem a ela, de comprar aquilo que ela merece tudo do bom e do melhor, eu tirei ela da casa dos pais dela, mas foi para dar melhor do que o que ela tinha. É ou não é, irmão? Agora, isso é somente porque ele é o pastor, então é por causa disso que ele deve fazer isso? Não, amados. É com você também. E dentro da tua casa, você deve tratar a tua esposa como uma princesa. Aleluia.
e chegar e compra o melhor para ela, mas em vez de na hora da janta e diz assim, não, o pé da galinha é meu. Vocês que comem qualquer outra coisa, mas a melhor parte da galinha é minha. E às vezes as pessoas elas ficam com medo, porque não sabem qual é a hora que o marido vai explodir ou o que vai acontecer no próprio instante, porque ele chega do trabalho, já começa do portão, já chuta o portão, chuta o cachorro, chuta o fogão, quebra as panelas, bate na esposa, grita com o menino, e o pessoal quando chega em casa diz, pronto, é melhor meu pai na igreja, porque aqui em casa, meu Deus do céu, a gente vira um bocado de cãozinho para ele, porque ele bate todo mundo. Mas sabia que a tua esposa deve ser tratada com carinho? Sabia que os teus filhos devem ser respeitados também? Porque a tua esposa, você não casou com ela. Isso está dentro da ministração, viu, amados? A tua esposa, você não casou com ela, não era porque você queria alguém que lavasse as tuas cuecas e as tuas meias. Você não precisava de um empregado. Você precisava de uma esposa que a amasse e cuidasse dela. Então, uma coisa que eu te digo, amados, muitas vezes, porque é que os filhos crescem e os pais ficam dizendo, pastor, eu não entendo. Esse menino eu levei desde pequeno para a igreja, que cresceu e agora foi para o mundo. Mas qual era o tipo de atitude que eu tinha na minha casa, junto com os meus filhos, junto com minha esposa? Será, amados, que eu não conhecia a verdade, mas o tipo de conduta que eu tinha fazia com que nem eu entrasse no reino de Deus e nem minha família? Porque a minha família olhou e disse, que evangelho é esse? Que Deus é esse? Eu quero lá esse Deus que um dia meu pai é de um jeito, no outro dia é de outro. Não, eu não quero esse Deus, não. E sabe, amados, isso tem afastado tantas pessoas de Deus. De pessoas, amados, que muitas vezes inconsciente colocam Deus como fosse um Deus carrasco. Um Deus mau, um Deus que não presta, por causa da atitude das pessoas. Porque elas olham para mim e para você, e se a minha atitude for a atitude certa, eles vão ver, rapaz, Deus é amoroso. Deus é um Deus perdoador. Mas se vem em mim um carrasco, uma pessoa que chega nos cantos é apenas para bagunçar, então, mas eles vão ver Deus como alguém que não serve para nada. Então, maridos, deixa eu te dizer uma coisa, para você ficar feliz da vida, dê o melhor na sua casa para sua esposa. Eu sei que as mulheres estão dando glória a Deus e aleluia, porque estão felizes com isso, não é verdade? Mas homens, comprem coisas boas para suas esposas. Aleluia. Eu sei que os homens estão amando isso, não é verdade? É ou não é, irmão? Mas nós, como filhos de Deus, temos uma conduta certa dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Porque, amados, se você olhou e ainda não viu, tem muita gente olhando para você. E não é pouca não, é muita gente. É no teu trabalho tem pessoas olhando, na tua casa tem pessoas olhando, no ônibus tem pessoas olhando, você dirigindo o teu carro novo com ar-condicionado lá na as pessoas, tem gente olhando. É ou não é, irmão? Mas tá lá, você para no sinal, mal o sinal abre, aí o cara mete a mão na buzina. Era como se a buzina fosse braço que empurrasse os carros da frente. Sai do meio! E as pessoas ficam olhando, que é isso, rapaz? Deixa o sinal pelo menos abrir. E tem outros que parece que quando entram dentro do carro se transformam. Na igreja, meu Deus do céu, aleluia, glória a Deus. Deus é bom, pastor. Você sabe como é que é, pastor? Na minha casa, pastor, é aquela atmosfera de oração, pastor. Mas quando entra dentro do carro, meu irmão, parece que começa a nascer uns chifrezinhos. Começa a sair um rabuzinho, um tridente ele já pega na outra mão e começa a dirigir, mas e os outros todos são os retardatários e ele é que é o carro principal na corrida de Fórmula 1. Mas chega e xinga todo mundo, xinga a mãe dos outros. Deixa eu te dizer, se você é daquele que xinga, minha mãe não tem nada a ver se você dirige ruim. Amém, amado? Então, se você gosta de buzinar quando abre o sinal, meu irmão, tem paciência. Você é longânimo. A tua vida, aí chega lá, bota atrás lá do carro, Igreja Verbo da Vida, tchá, bem grande. Aí quando passa do outro, tá um trancão no carro da frente, aí o cara olha assim e diz, Igreja Verbo da Vida, que lindo. Eu não vou nem na porta. Por causa de quê? Porque as atitudes, amados, estão afastando o povo de Deus.
As pessoas, elas querem conhecer a Deus como Ele é. E você é a imagem e a semelhança de Deus nessa terra. Então, como você se comporta, assim vai ser. Desse mesmo jeito. Deixa eu tirar a foto. Aleluia. Mais uma coisa. Aleluia. Mais uma coisa eu te digo, amados. A vida da gente reflete quem nós somos e o que nós fazemos. Então, por favor, olha assim para teu vizinho e diz para ele: meu irmão, a tua vida, a tua conduta vai trazer pessoas para perto de Deus ou para longe de Deus. Vigie, irmão. Aleluia. E eu queria que você abrisse comigo lá em Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, versículo 8. Que diz assim, amados. Romanos, capítulo 13, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, às vezes, amados, as pessoas chegam e acham que pode comprar à vontade e depois não precisa pagar. E esse tipo de conduta também tem afastado o povo de Deus. Romanos capítulo 13, versículo 8. Que diz o que, amados, nesse versículo? Que o que você deve dever para uma outra pessoa deve ser o amor. E nada mais. Então, amados, se comprou, paga. Se não tem com quem o que pagar, venda a geladeira, venda o fogão, venda a televisão, mas vai lá e quita aquilo que você comprou. Porque não é bonito, amados, para o povo de Deus estar com o nome no SPC e no Serasa. E isso, amados, deixa eu te dizer uma coisa. Quando o teu nome vai para lá, o teu nome também vai lá para o SPC e para o Serasa lá dos céus. Porque Deus também está olhando, a minha vida é a tua vida também. Mas às vezes as pessoas dizem: mas pastor, eu não sei o que é, pastor. Parece que a minha mão toma vida própria e passa lá o cartão. Eu não sei o que é que tem aquele cartão de crédito, pastor. Que eu chego numa loja, mas ele começa a coçar no bolso. E aí parece que a mão tem vida sozinha. E a pessoa começa lá, eita, passa lá o cartão, digita a senha, mas vai chegar a conta. E essa mãozinha que toda hora está lá passando um cartãozinho, não adianta dizer que é o seu Didi, o seu Dedé, como alguns chamam o diabo, dizendo: pastor, você sabe como é que é, a carne é fraca, a minha mão, ela não consigo controlar ela, e ela pega o cartão e compra, e compra, e compra, e compra, e depois chega a conta, e chega a conta, e mais conta, e depois, amados, quem é que vai estar sendo glorificado nessa história toda? Será que porventura é Deus? Ou será, amados, que é o diabo, amados? Porque uma coisa que é certa, mas se você não consegue controlar a tua mãozinha para poder passar lá o cartão de crédito, então é bom, amados, que você ore para que tua mão se converta. E ela pare de ficar lá digitando aquela senhazinha de 6 números, que é tão fácil. Você passou aquele negocinho lá de plástico, levou a mercadoria para casa, mas tem que pagar. Aquilo ali, amados, é necessário pagar. Então eu e você, como povo de Deus, devemos olhar de quanto é que eu ganho. Se eu ganho um X, por que é que eu vou gastar 2X? Por que é que eu vou querer, amados? Porque alguém anda num carro novo, pastor, ele tem uma limusine, eu também quero comprar uma, mas chega no posto de gasolina e vai botar R$ 10 para poder chegar em casa. Então, amados, as pessoas, elas acham bonito ter um carro, como se aquilo fosse status para elas mesmas. Mas deixa eu dizer uma coisa, é melhor andar com o carro cair nos pedaços, mas estar com o nome limpo, do que estar com um carro novinho em folha, mas o carro nem é teu, é do banco. Então, uma coisa que eu te digo, amados, o que é melhor? Estar ali glorificando o nome do Senhor, mas andando, rapaz, Deus ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Porque aqui, amados, quando nós vemos que nada devemos dever para outras pessoas, é que a gente compra e a gente paga. Simples assim. Então, por favor, se porventura o teu nome está lá no SPC e no Serasa, comece a trabalhar e Deus vai fazer você prosperar ao ponto de você ir lá pagar a conta e ainda vai sobrar para muita coisa. Porque Deus é um Deus de abundância, mas Deus não é um Deus de falta.
Então, se eu tenho andado de acordo com a palavra de Deus, você vai ver como nós lemos lá em Mateus, no capítulo 23, de que... Ele vai tirar uma foto de novo? Peraí. Mas se você está lá no Mateus capítulo 23, você vai ver, amados, que aquele que rouba, não roube mais. Vá trabalhar, e quando você vai trabalhar, você vai ter em abundância para ajudar os necessitados. Então, amados, e quem são essas pessoas? Somos nós. Amém, amados? Abre, por favor, novamente. Lá em Mateus, no capítulo 23. Mateus, capítulo 23. No versículo 27. Mateus, capítulo 23, versículo 27, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Versículo 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, amados, um hipócrita é aquele tipo de pessoa que está ali representando um palco. Ele está sendo aquela pessoa que ele não é. É apenas uma representação. E nós vemos, amados, desde o início que essas pessoas são as mesmas que nós lemos naquele outro versículo, que Jesus dizia: olha, vocês não entram e nem deixam os outros entrar. Na verdade, ele diz que no versículo 15, que aquelas pessoas que eles estavam fazendo de prosélitos, ou seja, convertendo do mundo para o judaísmo, então eles estavam tornando aquelas pessoas 2 vezes mais filhos do inferno do que os próprios escribas e fariseus. Então, na verdade, amados, é muito sério o tipo de conduta que nós temos. Porque ele nos mostra ali de quê? Que aquele povo estava vivendo aquilo que eles não eram, era apenas aparência. Por fora era muito bonito, mas por dentro estava podre. E Deus, amados, não quer esse tipo de atitude no meio dos seus filhos. Ele quer o que, amados? Que quando você diga sim, é sim. Mas quando você diz não, é não. E muitas vezes, amados, a forma com que nós falamos e dizemos as coisas também atrapalha o povo de Deus de entrar no reino de Deus. Porque chega, amados, e em vez de abençoar a vida daqueles que nos maldizem, estamos o quê? Xingando, reclamando, dizendo: ah, meu filho, pisou no meu pé, não tem problema não, vou arrancar a tua cabeça. Né? E tem pessoas que vivem desse jeito e acham isso bonito. Porque, se ele xingou comigo, ele vai se ver. E que tipo de crente é a gente, amado? Se a gente viver desse jeito, e a pessoa chega, passou lá na outra esquina, a pessoa começa a chamar palavrão, otorrinolaringologista, paralelepípedo. Rapaz, eu e você, da nossa boca, só sai palavras de bênçãos. São palavras que abençoam. Porque, amados, imagina só, a gente vai brincar de bola, chega lá, a pessoa entra dura em você, aí você já se levanta e quer brigar. Isso é uma atitude de filho de Deus? Não, amados. Mas o filho de Deus, amados, ele sabe se comportar como um tal. Aonde ele for, ele vai refletir a glória do Senhor. Abre comigo lá em Efésios. Vamos para lá de novo, Efésios. Efésios capítulo... Lá para o capítulo 8. Ainda bem que vocês sabem que não tem o 8, né? Efésios capítulo 4. A partir do versículo 29. Efésios capítulo 4, versículo 29. Que diz assim, amados: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Versículo 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. E volta lá para o versículo 25, que também é bom demais a gente ler ele. No versículo 25 diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, amados, aqui nos exorta a não falarmos mentira, mas sim sempre dizer a verdade. E também nos exorta, amados, que sempre da nossa boca são palavras de vida, não é verdade? Então, amados, se a gente não vive desse jeito, o que é que estamos fazendo? Afastando um pouco de Deus. E como eu disse desde o início, amados, Deus está nos vacinando. Eu não estou dando remédio aqui para ninguém, a gente está dando uma vacina. Porque muitas vezes nós achamos que o tipo de conduta que eu posso viver, isso aí não vai influenciar em nada, mas como vai influenciar? E porque as pessoas estão te olhando. E como estão, amados? Mas às vezes as pessoas elas têm inveja das outras, começam a gritar com as outras, aí chegam na igreja e começam, mas Deus, por que isso comigo? Como eu queria, Senhor, ter o cabelo de Ritinha, aquele cabelo que quando ela dorme acorda não assanha nunca. Mas o meu, Senhor, logo o meu, é igual, nem para fazer bucha de lavar prato não tem jeito, Senhor. E às vezes as pessoas estão com inveja e dizendo, por que o cabelo dela não é o meu? E sabe, amados, uma coisa que eu te digo, amados, eu nem você, nós não somos invejosos. Porque um irmão comprou um carro novo, a gente se alegra com ele. E a gente dá glória a Deus e sapateia e dança, mas agradece o Senhor, porque o irmão está prosperando. Mas chega e começa a reclamar. Eu não sei porque que Deus não fez isso comigo. Ele só apresentei a Ritinha e o pastor Eduardo e a mim. Nada. Mas quem reclama e murmura, mas nunca vai sair do canto. Porque como naquela oficina que eu fui lá, mas que tinha lá escrito na parede, reclamação não enche pneu. Murmurar e reclamar, mas não vai fazer você sair do canto. Mas começa a cada dia mais a salmodiar o Senhor, a buscar o Senhor de todo o teu coração. E as pessoas que estão ao teu redor, mas vão ver que em cada momento da tua vida, mesmo diante das dificuldades, você glorifica a Deus. E eles vão dizer, rapaz, tem algo de diferente nesse pessoal. E o que é? É o poder, a glória, a manifestação, tudo que Deus tem dentro de nós. E eles vão ver que nós temos a paz que excede todo o entendimento, que na nossa boca, mas alguém está pisando nos nossos calos, e quando a pessoa pisa, a gente fala, aleluia, glória a Deus, Deus é bom. Não porque a pessoa pisou no pé, amados. Não porque você está ali glorificando que alguém veio e te machucou, mas você está glorificando a Deus, que mesmo no meio de uma situação difícil, Ele vai transformar em bênção. Então, amados, eu e você, nós somos esse povo. Um povo que quando o povo olha a gente falando, da nossa boca só sai bênção. Mas está lá dentro de casa reclamando da mulher. A mulher, tu não sabe nem cozinhar. Todo dia é peixe. Também o cara é pescador. Vive da pesca. Todo dia ele leva peixe para casa e fica reclamando. Não sabe fazer outra coisa não, só sabe pescar. Cozinhar peixe? É claro que só peixe. Comprar as carnes, é claro que ela ia fazer uma carnezinha para ele. Ela não é, irmão. Mas está lá, as pessoas reclamando, maldizendo os filhos. Amados, nós não somos essas pessoas. Pessoas que falam mal. Aí chega, está lá a mulher conversando com o outro, dizendo, rapaz, homem não presta, né? Meu marido não tem jeito. É a outra lá que é crente. Em vez de dizer, não, ora que melhora, aí começa lá, pois é, mulher. Todo homem calça 40, nenhum presta. Não tem jeito. Ó, se botar tudo dentro de uma panela de pressão, o pó que sai dali, se botar como esterco, como estrumo, não preste. Aquele esterco da vaca é melhor que eles, tudo junto. E o que é que acontece? Aí está lá reclamando, murmurando, e isso vai fazer o quê, mas afastar o povo de Deus. Nós somos o povo que leva o povo para junto de Deus. As pessoas olham para nós e dizem, rapaz, eles são diferentes, eles são fortes. Eles são, amados, realmente alicerçados sobre a rocha, porque está lá as dificuldades batendo na porta dele, está lá os problemas batendo neles, mas eles estão lá glorificando ao Senhor. Porque, amados, deixa eu te perguntar uma coisa. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, eles começaram a reclamar, eles começaram a maldizer, dizendo, Vênus, está vendo, Paulo? O que é que deu?
Tu foi expulsar o demônio daquela mulher possessa, Paulo. Tanta coisa para tu fazer, Paulo. Tu foi fazer logo isso, Paulo. Tá agindo aqui, ó, preso, acorrentado, achicotado, tem essa palavra. Isso é pretérito mais do que perfeito, isso é a sexta pessoa do singular. Quem não sabe vai poder estudar português. Mas de uma coisa que eu te digo, estavam lá reclamando? Estavam? Não estava. Eles estavam lá orando e cantando ao Senhor. E todos os outros presos estavam lá escutando, amados. E o que é que houve? Um grande terremoto naquele lugar, ao ponto, amados, de abalar as estruturas daquela prisão. E todos que estavam ali foram livres. Então, quando o povo olhar para você, no meio de uma situação difícil, o barco está sendo jogado para um lado e para o outro, o vento está forte, as ondas estão grandes, mas você está glorificando ao Senhor. Você está levantando as tuas mãos santas e dizendo: Pai, eu bendigo o teu nome. Pai, muito obrigado, Pai, porque em todas as situações eu sou mais do que vencedor. Obrigado, Pai, porque esse barco não vai afundar, mas ele chegará ao outro lado, a uma margem segura, porque tu, Senhor, todos os dias me conduz em triunfo. E o povo ao teu redor vai ver, amados, você glorificando ao Senhor, mas também eles vão testemunhar de algo mais. Eles vão ver os alicerces de todas aquelas situações sendo abaladas. E aquilo que é inabalável, que é o reino de Deus, vai prosperar. Vai prosperar. Você vai chegar do outro lado da margem e o pessoal vai olhar e dizer: eu quero esse Deus, porque esse Deus é um Deus verdadeiro. Não é um Deus de faz de conta, não é um Deus que o homem inventou, mas foi um Deus que criou o homem. Por causa, mas que a minha vida e a tua vida reflete ao Senhor. Então, povo de Deus, escuta isso de uma vez por todas. Em vez de estar gastando tempo com aquilo que não presta, invista tempo com aquilo que é investimento para a tua eternidade. Vai ler a Bíblia, vai estudar, vai orar, mas vai buscar o Senhor. Quando o Senhor te chamar, vai interceder pelos santos. E o que é que vai acontecer? A tua família vai começar a olhar a tua vida. E aqueles que, quando você se converteu, olhar para você e dizer: eita, lá vai o besta. Vai lá para a igreja agora dar o dinheiro para o pastor. Eu era um desses que dizia: ó, lá vai. E onde é que eu estou hoje? Sabe, amados, esse negócio pega. Quando a gente vai para o outro lado da cortina, que você descobre que isso é verdade, não é uma brincadeira, você vai ver, amados, como é bom. E é por isso que quando eu estava do outro lado da cortina, eu olhava e dizia: lavar os beijos, tudo indo para a igreja. Tudinho. É o povo que não pode nada, não pode sorrir, não pode brincar, não pode dançar, não pode nada. Aí depois que você conhece ao Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o teu Pai, você entende que você pode brincar, que você pode dançar na presença do Senhor, que você é um povo mais feliz dessa terra, que você não precisa de bebidas e nem de drogas para poder ter uma noite maravilhosa. Ou seja, o teu dia e a tua noite é maravilhoso todos os dias da tua vida. Então o povo está lá, amados, procurando alguma coisa para ser feliz. Vão para o carnaval para poder ter uma alegria, mas uma alegria passageira, e nós já temos a alegria dentro de nós, todos os dias da nossa vida. Aí o povo olha para a gente e a gente está lá carrancudo, com a cara de índio bravo, né, que não tem o que fazer, amados, né? Mas isso vai, amados, atrair alguém para o Senhor? Vai não, amados. Mas se eu sou aquilo que Deus diz que eu sou, então, meu irmão, o negócio vai ser como diz lá em Campina Grande, um pipoco. Vou traduzir, que eu sei que algumas pessoas não entenderam. Pipoco significa que vai ser um sucesso. Amém, amados? Né? Porque quando se junta um mói de crente, mói é ajuntamento de pessoas, são várias pessoas num canto só. Não se preocupe que depois eu vou fazer um dicionário, vocês vão entender melhor a minha linguagem, que eu vim lá de Campina Grande. Tem coisas que eu falo que as pessoas não entendem, mas não tem nenhum problema não. Mas quando a gente sair daqui, a gente vai fazer uma parede de carro, vai ser uma festa só. O que é parede? Uma corrida de carro. Tá certo, amados? Mas uma coisa que é certa, amados, quando a gente conhece esse Deus e a gente começa a viver tendo condutas de acordo com a palavra de Deus, as pessoas vão se juntar ao Senhor em cada momento da nossa vida. E para encerrar, deixa eu só te contar uma história. Diz que um homem, ele como amava demais a sua esposa,
Ele comprou umas joias que o vendedor disse que ela brilhava no escuro. E ao chegar em casa, depois do trabalho, já de noite, ele abriu aquela caixinha de joias no meio da sala, estava junto com sua esposa e todos os seus filhos, e aquelas joias não brilharam. Ele ficou decepcionado, porque era o presente que ele desejava muito dar para sua esposa. Joias que brilhavam no escuro. E ele foi dormir, triste, solitário. No dia seguinte ele foi trabalhar, mas a esposa dele foi ler as instruções. E ela viu que nas instruções tinha lá escrito: me coloque no sol, para que eu possa captar a luz do sol e de noite eu vou brilhar. E quando aquele marido chegou à noite em casa, aquela mulher o chamou, juntou todos os seus filhos e colocou aquela caixinha de joias em cima da mesma mesa onde ele tinha colocado na noite anterior. E quando ele abriu, para a surpresa dele, aquelas joias estavam brilhando. Porque é necessário, amados, que a gente esteja em contato com algo para que eu possa irradiar aquela luz. Ou seja, as joias, elas precisavam da luz do sol para poder irradiar uma luz que não era delas mesmas, mas que elas tinham captado do sol. Do mesmo jeito é o povo de Deus. Quando nós estamos cada dia mais, amados, perto do Senhor, essa luz, esse amor vai irradiar através da nossa vida para a vida de outras pessoas também. E mesmo no meio de uma escuridão, eles vão ver o poder, a glória, o amor de Deus através da nossa vida. E pessoas, eles vão se juntar ao Senhor por causa da tua vida. E muitas vezes, sem nenhuma palavra, você vai ganhar a muitos. Porque eles vão olhar como aquela mulher de Samaria, a qual olhou para o profeta Eliseu e disse para o esposo dela: eis um homem de Deus. E do mesmo jeito, eles vão apontar para mim e para você, vai dizer assim: eis uma mulher de Deus, eis um homem de Deus. E a nossa vida vai glorificar o Senhor aonde a gente for. E eu queria chamar o Ministério de Louvor para vir aqui na frente. E nós vamos, amados, adorar esse Deus. Esse Deus, amados, que realmente mudou a nossa sorte. Esse Deus, amados, que realmente nos fez viver de uma maneira digna de filho de Deus. Então, amados, essas pessoas somos nós. Amém, amados? Então, você sair daqui hoje, não com raiva do pastor, mas vacinado pela palavra de Deus. E a nossa conduta de vida vai ser de acordo com aquilo que Deus nos ensinou através da sua palavra. Amém, amados? Então, por favor, vamos ficar todos de pé.